Olá pessoal, estou aqui hoje para comentar os episódios 5 e 6 da série Freud na Netflix. Como repetindo o que eu já disse, estou gostando bastante, é interessante estarmos todo o tempo falando de psicanálise, debatendo a psicanálise, falando de Freud, esse gigante do pensamento humano que foi Freud. Para mim é muito interessante, sabe? Dá muito prazer assistir essa série, ver quantas pessoas estão falando de Freud, escrevendo sobre Freud aí na internet, nas redes sociais, perguntando, despertando essa curiosidade, né? Então, os episódios 5 e 6 foi sobre as pulsões e a regressão, né? As pulsões, né? As pulsões ali estão caracterizadas somente as sexuais, né? Há vários tipos de pulsões, né? As pulsões de morte, de vida, sexual também, que acaba sendo uma pulsão de vida, né? Mas eles deram bastante ênfase a essa questão das pulsões sexuais, né? Que o Freud, ali na boca do cineasta ali, ele é um tarado, né? Um maníaco, transando com a Fleur Salomé, que é um personagem fictício que não existe, como eu já disse para você. A única Salomé que aparece na história do Freud é a Lou Andrés Salomé, uma russa que o Nietzsche se apaixonou por ela e que o Freud conhece ela depois, muito tempo, e acaba ela se tornando psicanalista também. Uma mulher muito inteligente. Então, aquela cena ali é muito imaginária, né? Aliás, apenas somente imaginária, né? Muito sangue, as pessoas estão horrorizadas, com tanto sangue, tanta luta. Ele pegou ali naquele seriado do Netflix, juntou romance, policial, violência, drama, tudo, juntou tudo, botou tudo num pacote ali. Olha, tá aí a conta pro Freud pagar, para ele se virar, vamos ver se ele escapa dessa. Mas a questão das pulsões, né, que vocês viram, o Freud dizia que o objetivo das pulsões nossas é a satisfação, que é impossível, nós nunca vamos estar completos, nós somos seres incompletos, né, e assim marchamos na nossa história, né? Então o Freud dizia, olha, o objetivo da pulsão, seja ela qual for, é a satisfação sexual, de vida, viver, de ter ganhos, enfim, qualquer tipo de pulsão, né? E muito sangue, muita história louca, né? Assim, muito absurdo, né? Eu estou oscilando aqui, mexendo entre um episódio e outro, né? Para não precisar necessariamente ser bem metódico, separar, né? O Freud sequestrando uma paciente, a Fleur Salomé, isso não existe, nunca existiu, né? Ali a Netflix e o cineasta estão apelando mesmo. Mas, pessoal, eu com muita sinceridade digo, eu estou gostando da série, mas ao mesmo tempo eu estou um pouco preocupado. Nem tanto com a imagem do Freud não, porque não tem quem derrube não, viu aquele homem? Não tem quem derrube. Não tem, já tentaram de tudo. E eu estou preocupado com essa questão das drogas, da cocaína especificamente, né? O cineasta está apelando, né? Veja que nos primeiros capítulos o Freud está bebendo a cocaína. Agora no quinto e no sexto ele aparece cheirando. Olha que uma jogada ali para mostrar que, ou seja, olha, nós estamos aqui fazendo meia culpa, isso não foi bem assim, enfim. A história não é assim, né? Como eu já disse para vocês, inclusive eu trouxe até aqui uma sugestão de bibliografia para vocês pesquisarem, esse Almanaque das Drogas, né? Um guia informal para o debate racional, muito interessante, muito bem escrito, muito bem didático, né? O primeiro capítulo aqui, ele fala sobre a cocaína, né? A história da cocaína, né? Ele vai falando aqui nos outros capítulos. Eu vou publicar embaixo nos comentários, eu escaneei, eu vou comentar. Tomara que o autor não fique chateado comigo, mas eu vou escanear. Eu escaneei aqui, nem todo mundo tem esse livro, então aqui ele conta a história todinha da cocaína, né? Como ela é misturada hoje em dia, que não era. E aqui, muito interessantemente, eu já tinha falado para vocês, mas é bom que vocês vejam, olha, aqui é o frasco do laboratório, é a cocaína que era vendida, que o Freud usava naquela época, né? É a cocaína, ele chama de cocaína medicinal, a cocaína farmacêutica, olha aqui, cocaína farmacêutica, que ele vem falar aqui, que ela, confirmar o que eu já tinha falado, né? Que ela é usada como analgésico, anestésico, para cirurgia ocular, do ouvido, nariz, garganta. E ele até fala aqui, que eu não sabia, devo confessar, que os médicos têm anestésico mais forte, mas eles preferem a cocaína
cirurgia, porque ela consegue conter o fluxo sanguíneo, não dá muito fluxo sanguíneo após a cirurgia e durante a cirurgia. Eu nem sabia desse detalhe, vi aqui agora, né? Então, eu vou publicar essas páginas nos comentários, vocês vão poder ler com mais calma, né? Então, aqui, esse livro aqui desmistifica a história, aquela cocaína daquela época, é muito diferente. E o livro que eu falei, que o Freud publicou sobre a cocaína, essa experiência dele, ele esperava ficar muito conhecido, acreditando que a cocaína resolveria o problema da depressão. Ele chegou a escrever cartas para a então noiva dele, a Marta Bernays, ele dizendo, olha, se isso aqui der certo, eu vou me projetar. Então, aí ia ser uma coisa muito interessante para ele, né? E ele, em dado momento, ele escreve esse livro em 1884. 1884. Preste atenção, 1884. Guarde essa data, porque a cocaína vai ser proibida em 1914 nos Estados Unidos. No Brasil, a lei é publicada proibindo em 1921, tá certo? Então vai ficar bem clara essa questão. Por que? Olímpio, mas por que tu está preocupado com essa história? O cineasta não tem a produção criativa, é livre, muito bem, ninguém vai contestar isso não. Ninguém está contestando não, ele pode falar o que ele quiser. Mas a minha preocupação, que talvez tenha passado desapercebido pelos demais comentaristas, publicistas que estão falando, defendendo Freud, logicamente, quem é da psicanálise sabe que aquilo ali não tem nada a ver, né? Está passando desapercebido deles, eu já observei, é que isso pode motivar os adolescentes, os jovens a usar droga. Veja só, uma pessoa que precisa de uma boa desculpa, olha, se o Freud usou, por que eu não vou usar? Aí chega a hora de nós dizer, não foi assim. Temos que explicar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Minha preocupação é essa. Já está uma explosão de drogas ali, de adolescentes, crianças viciadas em drogas, jovens viciados em droga, cocaína, crack, e pega um link desse, o Freud usava, por que eu não vou usar? Diz uma criança, um adolescente, um jovem. Então nós pais temos que ficar bastante atentos, nós também publicistas e que temos esse espaço para falar, esse espaço de fala, para transmitir conhecimentos, compartilhar, nós temos que estar alertando para essas questões. Eu fiquei preocupado por causa disso, porque de alguma forma a Netflix exagerou, tá certo? O cineasta também botou para quebrar, ele está apelando, a palavra certa é apelação, tá certo? Então, eu queria falar sobre isso, tá certo? O segundo, a regressão, você poderia fazer o seguinte recorte, nós poderíamos fazer o seguinte recorte. Qual é o recorte? Dizer que as pessoas, a maioria das pessoas está presa ao passado, remoendo situações que não poderão mais ser modificadas. É o que está querendo dizer aquele recorte ali. Então, todas as pessoas, por que ele vai fazer a regressão da pessoa para ver o que aconteceu em supostas vidas passadas, no passado, não sei quem morreu na casa lá, o tocador de piano, por que aquela história ainda contamina aquele lugar, por que participa? Então, ele vai recorrer a isso, porque aquilo ali é uma metáfora. As pessoas, verdadeiramente, nós observamos isso na clínica, todo psicanalista sabe disso, e as pessoas estão presas ao passado, remoendo situações que não poderão mais ser modificadas, e ficam se culpando, até por fatos que não tem nada a ver com elas. Então o recorte é esse. O das pulsões, é que as pulsões são inalcançáveis, nós nunca, o objetivo da pulsão, conforme nos ensinou Freud, é a satisfação, mas essa satisfação é impossível, nós seremos sempre seres em busca dessa satisfação impossível. Bom, Freud, já tentaram destruir o Freud de toda maneira. Eu trouxe aqui 2 livros para mostrar para vocês. Esse livro aqui, o Livro Negro da Psicanálise, olha só que sugestivo. Esse livro foi publicado em 2011. Esse livro prometeu acabar com Freud, com a psicanálise e tudo, não saiu da primeira edição. São vários artigos, apenas juntou vários artigos que já haviam sido publicados que não deram repercussão. Esse outro aqui, os arquivos Freud, esse cara é o segundo livro que ele lança. Ele mesmo reconhece aqui nos prolegômenos que errou na metodologia, enfim, e escreveu um livro agora atacando Freud, que também não teve repercussão nenhuma. Não ouvi repercussão desse livro. Então, o seriado é interessante, mas aos pais que estão me ouvindo, aos tios, aos primos, aos avós, eu peço que converse com seus filhos, porque eu vi que é 16 anos, né?
pode assistir, mas você sabe que não tem controle nenhum, né? Todo dia, toda criança de 5, 10 anos de idade pega, assiste mesmo no Netflix, conversem com ela sobre essa história das drogas, que não é uma história de 1884, não é 2020, completamente diferente, tá certo? Minha preocupação foi mais essa, como pai, como uma pessoa que se preocupa com o próximo, tá certo? Converse com seus filhos, com seus primos, com seus irmãos. Quem ele se assistiu, não deixe usar esse argumento. Se o Freud usou, eu vou usar. Não, esse argumento é falso. Quem usa droga, infelizmente eu tenho que dizer isso. Quem usa droga é uma forma mal disfarçada de suicídio. E essa cocaína que está aí, misturada com pó, talco, vidro picado, mármore, ela está dando surtos psicóticos, problemas cardiovasculares, seríssimos, cardiovasculares, problemas no fígado. Então, é uma forma mal disfarçada de suicídio, tá certo? Converse com os seus entes queridos, tá certo? Que ouviram, ou mesmo até em outra argumentação, que não tenha sido necessariamente no seriado Freud da Netflix. Eu, oportunamente, farei outro vídeo para comentar os próximos episódios, tá certo? Agradeço a vocês a atenção, por terem pagado esse tempo dedicado para me ouvir, eu agradeço muito respeitosamente, tá certo? E até os próximos episódios. Muito obrigado.